pessoal, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para você que está assistindo esse vídeo aqui no canal. Então, sejam todos bem-vindos a mais uma edição aqui no canal Heitor Tech BSB. No vídeo de hoje, vou apresentar a vocês, através da máquina virtual VM, a instalação, configuração e customização do Arch Linux, um sistema operativo baseado em Arch Linux, mas sem o Systemd. Então, acompanhe esse vídeo até o final para que vocês possam ter ciência da instalação em ambiente gráfico através do Calamares. Então, vamos lá? Primeiramente, eu vou adicionar a máquina virtual Box, que eu utilizo mais para a criação das máquinas virtuais, em vez de utilizar o VirtualBox ou QEMU. Observe que tanto QEMU e o VirtualBox, QEMU e o Box são as duas melhores ferramentas para a criação de máquinas virtuais, pois ambos simplificam a criação das VMs. Então, como estou com o Box aqui aberto, vou iniciar a criação da máquina virtual, que vai mostrar para vocês uma lista de ISOs ou imagens ISOs adicionadas, pronto para você utilizar na criação das máquinas virtuais. Como vocês podem ver, RedHat, Fedora Workstation, Fedora Silverblue, Ubuntu, OpenSUSE, Debian, NDS-OS e Gnome Next são as ISOs prontas para você utilizar na criação da máquina virtual. Outras ISOs que não estão disponibilizadas no Box podem ser baixadas manualmente pela internet e adicionadas manualmente no Box. É o que eu vou fazer aqui para adicionar a ISO do Arch Linux, baseado em Arch Linux, para a criação da nossa máquina virtual. Então vou adicionar aqui uma das duas opções. Você baixa a ISO pela internet ou já adiciona a ISO já baixada pela internet, não importa qual navegador você esteja utilizando. Então vou aqui clicar em máquina virtual e aqui ele vai abrir o gerenciador de arquivos, explorador de arquivos do Linux, no caso do Big Linux, e a gente vai adicionar a ISO baixada, que no meu caso está na pasta download, que é o Arch Linux, em cadeia Plasma e o arquivo de sistemas de NIT. Então vou aqui selecionar o Arch Linux, vou abrir a máquina virtual e no próximo processo de preparação da criação da máquina virtual, ele define que é uma ISO desconhecida, ou seja, uma ISO que não se encontra na base de dados do Box, pronto para ser utilizado na criação da máquina virtual. Então isso é normal e informativo que aparece aqui na preparação da máquina virtual. Então aqui eu posso prosseguir. Na próxima tela ele vai me pedir uma revisão das configurações da criação da máquina virtual. No caso de memória RAM e armazenamento virtual, que será utilizado na criação dessa máquina virtual. Normalmente, a gente utiliza em todas as ISOs de teste e avaliações 4 GB de memória RAM virtual e armazenamento virtual a partir de 40 GB. Já é suficiente para a gente poder testar as nossas ISOs, não importa qual distribuição venha da base do Debian, Ubuntu, Arch Linux. Então eu vou selecionar aqui a memória RAM, que será de 4 GB, e o armazenamento virtual eu coloco 40 GB. Observe que tem uma ISO, uma distribuição Linux, que requer maior espaço de armazenamento virtual para alocar a máquina virtual. É o NDS-OS. NDS-OS ele tem uma ISO com 13 GB para fazer o download. Então nele vem repleto de ferramentas utilitárias e programas educacionais
para estudantes do ensino médio, fundamental e universitários, porque o NDES-OS ele é um sistema operacional focado para o ensino educacional. Então, quem for baixar a ISO do NDES-OS com 3 GB de tamanho de ISO e quer testar na máquina virtual, recomendo utilizar armazenamento virtual 40 GB, 45 GB, tá? Que será suficiente para a instalação do NDES-OS. Então a gente vai prosseguir aqui com a criação do Arch Linux. Ele vai verificar as configurações e em seguida vai executar a nossa máquina virtual. Então aqui inicializou a tela rapidamente da Live CD. Então a gente vai fazer as primeiras configurações antes de entrarmos na Live CD, que será o nosso idioma. Tá? Aqui eu vou selecionar a região que eu me encontro, que é a América do Sul, e vou selecionar a região onde me encontro, que será São Paulo, América, São Paulo. Ou seja, a região disponibilizada nessa lista, que normalmente eu estou em Brasília, então não tem a disponibilidade da região América do Distrito Federal. Então eu seleciono a América de São Paulo, que já é suficiente para a nossa região. E agora vamos selecionar o nosso teclado, que é o português do Brasil, que é o KWBR. Pronto. E assim vamos selecionar a nossa linguagem do teclado, que é o português do Brasil. Português. E aqui eles têm 2 linguagens para o português. Português Brasil e português Portugal. No nosso caso é português Brasil. Então ali nossa linguagem BR. Selecionar no BR. E por fim a gente vai selecionar qual carregamento virtual que você vai querer na nossa Live CD, que é através da ISO ou você está utilizando CD DVD para executar. No meu caso, estou utilizando uma imagem ISO do Arch Linux baixado pela internet. Então seleciono ele, dou Enter e vamos carregar a Live CD. Deixa eu aumentar aqui a tela do VirtualBox, tá? Resolução de 1920 por 1080. Então a gente aguarda a execução do Live CD, Arch Linux. Observe que essa carregamento da Live CD, as configurações de resolução do monitor está abaixo. Então a gente vai fazer uma alteração para melhor visualização da resolução do seu monitor, para melhor visão, para que vocês possam ver melhor o processo de instalação do Arch Linux na VM. Então o sistema já está carregado em Live CD. Vou clicar em menu iniciar. Vou em configurações. E em configurações eu vou procurar a opção de monitor tela para a gente possa alterar a resolução do monitor na VM. Então vamos aqui, tela e monitor. Vou alterar a resolução para 1920 por 1800. Aqui está 1920 por 1080, na verdade, com 16.9 polegadas de resolução. Vou aplicar. Feito isso, vou manter a alteração e assim a gente vê melhor visão da qualidade da imagem, da tela, monitor da tela, na resolução adequada para que vocês possam ver o processo de instalação do Arch Linux. E antes de executar a instalação do Arch Linux, a gente verifica se realmente
na VM, tudo está correspondendo para o acesso. Por exemplo, vou abrir o explorador de arquivos e ele está correspondendo bem. Vou deixar as pastas, subpastas. Então a gente verifica se tudo realmente está sendo correspondido. E sendo assim, vou abrir o console, ao terminal. E aqui a gente vai ver as informações sobre o ArchLinux. Vou digitar aqui Neofest, que provavelmente já está instalado. Neofest já está instalado. E aí estão nossas informações necessárias, que já vem com o kernel 5.18, mas provavelmente pode ser atualizado para o kernel 5.9, nesse caso de forma manual. Ele usa o gerenciador de pacotes Pacman como padrão, Bash na versão 5.1 e o ambiente gráfico é o KDE Plasma na versão 5.25. Os temas aplicados, o pacote de ícones, o terminal que é o console e as configurações da CPU, memória RAM utilizada virtualmente. Essas são as configurações da minha máquina no computador notebook específico e adequado para executar o nosso sistema operativo Linux. Bom, vou fechar aqui o terminal. Então a gente vai preparar a instalação do ArchLinux em ambiente gráfico através do instalador Calamares. O instalador conhecido por todos nós em qualquer distribuição Linux que instala em ambiente gráfico. Uma observação: não há necessidade de você instalar o ArchLinux em ambiente gráfico. Você pode desativar o modo ambiente gráfico para instalar no modo texto via terminal. O mesmo processo que tem na instalação simplificada do ArchLinux, que em breve também vou mostrar para vocês aqui a instalação simplificada do ArchLinux através da VM. Então, prosseguindo aqui, a gente tem nossa linguagem padrão, que já identifica, que é o português do Brasil. A gente vai clicar em próximo. A região localização da pré-definida, que é a América, São Paulo. Vou clicar em próximo. O teclado idioma que já está predefinido também ao carregar a live CD, que é o padrão português do Brasil. Vou clicar em próximo. Aqui a gente vai selecionar a nossa unidade de armazenamento, seja ele interno ou externo, caso você venha a instalar no computador principal. No meu caso aqui é a execução da instalação através da VM. Então aqui eu posso selecionar duas opções: apagar o disco e zerar todas as informações no atual armazenamento que está instalado, outra distribuição Linux ou Windows. Então, é o particionamento manual em que vou definir as minhas próprias configurações na criação da partição. Então, vou deixar aqui no automático, apagar o disco, para vocês verem como é que é o processo da instalação automática do ArchLinux em ambiente gráfico. Aqui embaixo nós temos as informações do atual situação que está o seu HD ou SSD, com as informações da instalação da versão anterior do Linux ou Windows. E o que vai acontecer depois da instalação do seu ArchLinux. Observe que aqui na guia nós temos opções de escolher sem swap, swap com hibernação, swap sem hibernação ou swap com arquivos. No meu caso preferencial, eu prefiro as instalações sem swap. Então a gente pode prosseguir com o botão próximo. E aqui nós vamos definir nossas configurações de login, password e identificação do computador. Primeiramente, ele pede o seu nome que você vai escolher. Vou botar aqui Tomelo. E aqui embaixo vou digitar o nome do usuário privilegiado que vou ter
para o acesso ao terminal nas instalações de pacotes como usuário privilegiado, que será Heitor Melo também. E aqui vou definir o nome do meu computador para a identificação. Então eu vou colocar aqui Heitor Tech USB. Será o nome identificado do meu computador. E aqui vou inserir uma senha. Eu recomendo aos usuários, seja usuário final ou profissionais, que criem senhas compressas para que você seja o único usuário que tem acesso ao seu computador. Como aqui estou criando uma máquina virtual do Arch Linux, vou colocar uma senha simples para testes. Então vou digitar aqui 1, 2, 3. 1, 2, 3 novamente. E aqui embaixo eu vou exigir as configurações de entrada automática ou exigir senha de acesso ao sistema. Eu vou usar a mesma senha também para o administrador. Ou seja, entro no sistema, meu usuário de login, e a instalação dos pacotes via terminal também tem que ter permissão do usuário administrador, usuário privilegiado. Então vou usar também a mesma senha para isso. Então vou clicar aqui em próximo. Nessa tela seguinte, ele mostra um resumo de todas as configurações preparadas para prosseguir com a instalação do Arch Linux. Então você pode ver, fazer uma revisão de tudo que você fez nessas configurações. Se tiver alguma coisa que não se encaixa nessas configurações que você fez, você pode reverter, voltar e refazer a configuração como você deseja. Então, no meu caso, eu vou prosseguir em clicando no botão instalar. E a gente vai seguir com a tela de boas-vindas do Arch Linux. No decorrer da instalação, vai aparecer umas telas com informações sobre o Arch Linux. Então, acompanhe até o final essa instalação. Não interrompa a instalação do processo de instalação. Arch Linux é um sistema operativo baseado em Arch Linux, mas simples, fácil de utilizar e sem systemd. É uma das duas versões do Arch Linux preferido meu. Utilizo o Arch Linux e o Arch Linux. Então vamos aguardar a finalização da instalação em VM do Arch Linux. E em seguida, após o reboot, vou fazer uns ajustes, atualização e customizar a VM do Arch Linux de acordo com o meu gosto de como eu gosto de utilizar o sistema operativo. Vamos aguardar então a finalização da instalação do Arch Linux.
Então, assim, chegou a finalização da instalação do ArchLinux. Então, a gente vai reiniciar o sistema para verificar se tudo foi feito a instalação correta. Vamos reiniciar nossa máquina virtual. O box vai encerrar a máquina virtual e vou reiniciar novamente a nossa máquina virtual. Então eu vou executar e a gente vai ver se tudo correu bem. Aí está a nossa tela login de boas-vindas. Então vou digitar a senha criada. Na verdade, o nome do usuário. E aqui nossa senha. E aqui embaixo. Desculpa. Nossa senha. E aqui nós temos o ambiente da sessão próxima 611. E nosso teclado, que é o português do Brasil. Então a gente vai fazer login. Observe que por instalação está com as mesmas configurações anteriores como carregamos a Live CD. Então a gente vai ter que fazer uma alteração na resolução do monitor para maior resolução, que é 1920 por 1080. Vamos entrar aqui a janela do VirtualBox. Vamos clicar em menu iniciar, configurações do sistema. Observe que após a instalação do ArchLinux não vem o wallpaper apresentado, visualizado. Então a gente vai fazer uma alteração aqui para colocar o wallpaper. Mas primeiramente vamos mexer no monitor, alterar a resolução do monitor para definir 1920 1080 pixels. E vamos aplicar. Vamos manter as configurações. Podemos fechar aqui. Vamos clicar aqui em configurações da área de trabalho. E vamos escolher o nosso papel de parede do seu gosto, ou você pode adicionar seus papéis de parede preferidos. Vou selecionar aqui wallpaper, legal, para visualização do nosso sistema ArchLinux. Selecionar esse papel aqui. Eu cliquei em aplicar. Vou dar OK. Beleza. O papel parede da área de trabalho de Linux pode ser aplicado também no monitor externo, caso esteja desconectado ao seu computador, notebook ou desktop com as conexões HDMI. No caso aqui, o monitor externo está conectado em HDMI ao computador. Então, como instalamos aqui o ArchLinux, a primeira coisa que devemos fazer é atualizar os sistemas para receber os pacotes mais recentes e manter o sistema estável. Eu vou voltar primeiro com o usuário privilegiado para não requerer o comando sudo. Então vou aqui, sudo, vou digitar a senha. Tá errado. É 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pronto, entrou. E agora a gente vai usar o comando para atualizar o nosso sistema, que é o pacman -S e o vou dar um Enter. Ele vai sincronizar a base de dados dos pacotes e vai verificar o que é necessário atualizar o sistema.
Então ele pede aqui para atualizar e substituir o pacote Kwit, que é um editor de textos semelhante ao bloco de notas, e vou definir que sim. E agora vai me dar todos os pacotes a serem atualizados na atualização do Arch Linux, que define o total de downloads por 986 megas e na instalação ele vai consumir 2.770 megas. E a alteração será de 52,37 megas na atualização dos pacotes, tá? No termino, no caso, o tamanho das alterações. Então vou clicar em sim. Ele vai atualizar o kernel Linux para a versão mais recente, que é 5.19. E a gente aguarda a finalização. Durante o processo da atualização, através do terminal console do Cadeia Plasma no Arch Linux, nunca fecha o terminal durante o processo dessas atualizações. Então, deixa decorrer o processo da instalação das atualizações. Se você interromper, vai acabar corrompendo os pacotes das atualizações. Então, executou a atualização, decorre e espera terminar as atualizações de nossos pacotes no Arch Linux. E quando ele faz as atualizações, eu vou verificar se tem os navegadores preferidos instalados no Arch Linux. Ele só vem com o único navegador padrão do Arch Linux, que é o Falcon. Então eu vou instalar o Firefox, Chrome e o Microsoft Edge. E além do pacote de escritório LibreOffice, Kdenlive e OBS Studio.
Já são quase no fim das instalações dos pacotes, que é o total de 377 pacotes a ser instalado na atualização do Arch Linux, o pós-instalação na sua VM ou na sua máquina física. Bom, finalizou a atualização, então vou fazer uma reinicialização do sistema de novo para verificar se realmente essas atualizações foram decorridas corretamente. Isso somente na primeira atualização do pós-instalação do Arch Linux ou qualquer outro sistema funcional que você esteja utilizando. Tá? Então vou dar aqui um reboot e vou reiniciar.